Vamos retomar a nossa série de estudos, não é? Fizemos uma pausa na semana passada para ouvir o relatório do presbítero Flávio, mas agora nós vamos retomar. Nós estamos estudando a nossa confissão de fé. Você se lembra qual é o capítulo que estamos estudando? 10. Olha, capítulo 10. Do que trata o capítulo 10? Vocação eficaz. Essa é uma doutrina bíblica muito importante que os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé articularam para nós essa doutrina e nós estamos aprendendo aí com esta articulação que eles fizeram e é o capítulo 10 aí da nossa confissão de fé. Nós já vimos o primeiro parágrafo. Foi um parágrafo longo, lembram? Que não cabia numa tela só. Eu tive que ir dividindo e lendo gradativamente. Mas o que aquele parágrafo primeiro nos ensinou? O parágrafo primeiro nos ensinou que o Deus que predestinou, aqueles aos quais Deus predestinou, ele também chama de maneira eficaz, tirando-os do estado de pecado e de morte. Então, o próprio Deus que nos predestinou antes da fundação do mundo, também chama eficazmente aqueles aos quais ele predestinou. E por meio desse chamado, o Senhor Deus arranca o seu eleito das garras da morte, arranca o seu eleito das garras do pecado, arranca o seu eleito do poder de Satanás. Então, isso é vocação eficaz. Deus faz isso. Aprendemos também que Deus faz isto iluminando o entendimento espiritual da pessoa, a fim de que a pessoa possa ter uma compreensão espiritual das coisas da salvação. Tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Então, como é que Deus efetua o chamado eficaz? Ele efetua o chamado eficaz iluminando a mente, o entendimento das pessoas. A Bíblia diz que o jeito que Satanás usa para manter as pessoas na escravidão é por meio da cegueira, não é? Ele cega o entendimento e a pessoa cega pelo poder de Satanás se torna escravo dele. O nosso coração também, empedernido pelo pecado, nos faz inimigos de Deus. Então, como é que Deus arranca a pessoa do poder de Satanás? Abrindo os olhos dele, iluminando o seu entendimento, para que ele possa olhar para Jesus e ver Jesus como o tesouro escondido, como a pérola de grande valor, e ser atraído por Jesus. Tendo o seu entendimento iluminado pelo Espírito Santo, a pessoa olha para si mesma e se vê como um miserável pecador. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Olha para si, vê a sua miséria, olha para Jesus e vê Jesus como Salvador. Então, deste modo, Deus leva o seu eleito a Jesus em arrependimento e fé. Jesus disse que ninguém pode ir a ele se o Pai que o enviou não levar a pessoa. Então, se você foi a Jesus e recebeu Jesus como seu Salvador, você só foi porque você foi chamado eficazmente. Porque Deus abriu seus olhos. Porque Deus mudou o seu coração. Você tinha um coração de pedra e ele lhe deu um coração de carne. Coração de carne é um coração sensível à voz do Senhor. Vimos isso no primeiro parágrafo. E vimos que Deus faz tudo isso de uma maneira
que a pessoa vai a Cristo de maneira livre, voluntária, não é? Claro, ele só vai porque primeiro ele é disposto pela graça. Antes ele era indisposto em relação a Deus. Mas como a graça operou nele, ele que era indisposto ficou disposto, não é? Mas ele vai livremente. Ele vai voluntariamente. O chamado eficaz não tira a liberdade de agir desse agente livre. A pessoa continua sendo um agente livre. Então, isso é um resumo do primeiro parágrafo, tá? Só para situar você aí. Então, vamos para o segundo parágrafo, não é? Então, o que diz o segundo parágrafo? Eu vou ler o enunciado e você acompanha aí a leitura. Esta vocação eficaz, da qual estamos tratando, esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e ela não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, este homem fica habilitado a corresponder à vocação e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, notem bem, vamos destrinchar esse enunciado. Aliás, antes de destrinchar, não é? Então, veja lá. Estando morto nos seus delitos e pecados, onde é que a Bíblia ensina que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Efésios 2:1, não é? Estando morto nos delitos e pecados, tendo o entendimento cegado por Satanás, onde é que a Bíblia ensina que Satanás cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz de Cristo? Segundo aos Coríntios 4:4, não é? Então, o entendimento é cegado. E Efésios 4:17-19, alguém acha para nós? Efésios 4:17-19. Quem achar, leia para nós. Preste atenção, Ângela, aí tem um apelo para que os leitores da carta aos Efésios não andem como andam os gentios, os incrédulos, aqueles que não têm Jesus. Como é que eles andam? Aí diz que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, os pensamentos deles, a maneira de raciocinar, o entendimento deles é vão, vaidade, é vão, é nulo. Eles acham que sabem das coisas, mas sabem coisa nenhuma. Então, eles vivem como vivem por causa da vaidade do pensamento deles. O que mais? Por que o ímpio vive aquela vida ímpia? Porque o entendimento dele está em trevas, está obscurecido. Acha que sabe das coisas, mas sabe nada, entendeu? Então, por que o ímpio vive daquela maneira? Porque o pensamento é vão, o entendimento é vão, é obscurecido. O que mais? Eles estão alheios, alienados de Deus, desconectados da fonte da vida. Se estão desconectados da fonte da vida, eles estão mortos espiritualmente. Por isso eles vivem como vivem, não é? O que mais? Percebe como é que é o homem, né? Ignorante, desconectado de Deus, entenebrecido do entendimento. Por isso é que ele
não pode atender ao chamado de Deus, não é? Então, estando mortos nos pecados e delitos, estando com entendimento cegado, estando com a mente obscurecida, esse homem não pode responder adequadamente ao chamado do Evangelho, ao convite da graça por si só. Então, é Deus quem nos chama à salvação por sua pura graça. Então, o chamado eficaz, ele não é eficaz por causa daquele que é chamado. A eficácia desse chamado não se deve àquele que é chamado. Não é porque ele é inteligente, não é porque ele é sensato, não é porque ele é sábio. Esse chamado, ele só é eficaz por causa da graça e do poder daquele que chama, e não daquele que é chamado. Entendeu? Então, você só foi chamado eficazmente por pura graça de Deus. Se Deus não tivesse chamado você de maneira eficaz, você estaria até hoje na ignorância, perdido, sem Deus no mundo, sem esperança, até achando que sabia das coisas, que sabe das coisas, mas no fundo, auto-engano, não é? Então, veja bem, esta vocação eficaz, ela só é eficaz por causa da livre e especial graça de Deus. A eficácia dela não provém de qualquer coisa prevista no homem, entendeu? Não é por causa da inteligência dele, não é por causa da perspicácia dele. Na vocação eficaz, o homem é inteiramente passivo, até que ele é vivificado e renovado pelo Espírito Santo. Enquanto ele não for renovado, vivificado, enquanto o Espírito Santo não comunicar vida, não abrir os olhos, não iluminar o entendimento, não mudar o coração de pedra para coração de carne, esse homem não poderá responder ao chamado de maneira adequada. Está claro isso? É mais ou menos como você acender uma lâmpada na frente de uma pessoa cega. Entendeu? A menos que você cure a cegueira dele, não vai fazer nenhuma diferença. Ele é cego, aí de repente você acende a lâmpada, para ele não fez nenhuma diferença. Assim é o homem espiritualmente cego. O chamado cai em ouvidos moucos, não é? Ele não responde adequadamente. Ele só responde adequadamente depois que o Espírito Santo o vivificar, comunicar vida. A melhor ilustração, melhor não, uma ilustração que eu uso, não é melhor não, deve ter muita ilustração melhor. mas uma ilustração que eu uso é, pense num eletrodoméstico, pense lá no seu televisor, não é? Quando você liga lá o seu televisor e ele simplesmente não reage, não é? Qual é o primeiro pressuposto? O que é que você faz? Olha para ver se está conectado na tomada, não é verdade? Olha para ver se ele está energizado, alimentado. Não é isso, João Batista? Primeira coisa que tem que olhar se ele está conectado lá na tomada, não é? O João entende desse negócio. Agora, se tiver conectado na tomada, aí você leva para o João, porque aí ele resolve. Mas a primeira coisa que você olha é se ele está conectado na tomada. Assim também, o ser humano, enquanto está desconectado da fonte da vida, que é Deus, ele não pode responder
ao chamado do Evangelho, não é? Então, quando o Espírito Santo conecta você a Deus, aí você é vivificado, é energizado. Estava morto e ganhou vida, e agora você pode responder ao chamado de Deus. Entendeu? Então, esta vocação eficaz, ela só é eficaz por causa da graça de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus. Ela não é eficaz por qualquer coisa que esteja no ser humano. Ok? Terceiro, vamos olhar aqui o terceiro parágrafo. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Se a pessoa, para ser salva, ela tem que ser chamada eficazmente pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus, que requer entendimento para se responder a ela, e aquelas crianças que morreram na infância, sem nunca terem condições de responder com entendimento a esse chamado. E aquelas pessoas que têm limitações cognitivas. Algumas pessoas vêm ao mundo com limitações cognitivas, algumas com limitações bem graves, e nunca poderão entender e responder ao chamado do Evangelho. Não é uma pergunta crucial que a gente precisa fazer, não é? Olha que lá no século XVII os nossos irmãos estavam preocupados com isso e debruçaram sobre a Escritura e articularam mais ou menos aí o ensino da Escritura para nós. É uma boa articulação, eu creio. Então, veja bem, as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Então, preste bem atenção. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas. Então, a nossa tradição sempre entende, à luz da Bíblia, que a salvação nossa se dá por decisão de Deus na eternidade. Então, a criança sendo eleita, ela é salva por obra do Espírito Santo, com base na obra de Cristo Jesus, e o Espírito Santo opera nestas crianças de uma maneira extraordinária, excepcional. Ela é chamada, mesmo que ela não tenha a capacidade cognitiva, intelectual, de responder ao chamado do Evangelho. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, deixe-me tentar explicar isso para vocês.
Irmãos, a fé e o entendimento contam para a nossa salvação. Uma pessoa, para ser alcançada pela salvação que Jesus Cristo conquistou, ela precisa ouvir o Evangelho e ter algum entendimento da verdade do Evangelho. Precisa saber quem é Jesus, o que ele fez, não precisa? Veja bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: como, como, é, como crerão se não há quem pregue, não é? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, essa afirmação de Paulo nos ensina que a pessoa, para ser alcançada pela graça de Deus, ela precisa ouvir o chamado do Evangelho, ter algum entendimento desta verdade e responder com fé ao anúncio desta verdade. Então, o entendimento conta. Mas, irmãos, a vida eterna não está em nossa fé, nem em nosso entendimento. A vida eterna está numa pessoa, na pessoa de Jesus. A Bíblia afirma isso com todas as letras. Vejam 1 de João 5,12. E a gente continua com o nosso raciocínio para tentar ajudar você a entender isso. 1 de João 5,12. Então, quem tem o Filho, tem a vida, não é? Porque a vida... O verso 13 diz o quê? O verso 12, o que que diz? O verso 11, por favor. Esse era o verso que eu estava procurando. Esta vida está onde? No seu Filho. Então, assim como Deus tem vida em si mesmo, ele concedeu ao seu Filho ter vida em si mesmo e conceder a vida a outros. Então, a vida eterna está em Jesus. Atos 4,12. Então, não há salvação em nenhum outro. Então, onde é que está a vida? Em Jesus. Em nenhum outro a vida. Ele é a fonte da vida. Agora a pergunta é: como é que essa vida que está em Jesus é acessada? Como é que eu acesso essa vida? Me ligando a Jesus pela fé. Não é verdade? Eu preciso ser conectado à fonte da vida. Não é? Para que a vida que está nele venha para mim. Então, como é que eu acesso essa vida que está em Jesus? Por meio da fé. Veja bem, pela graça sois salvos mediante a fé, não é? Então, a fé é a causa instrumental da salvação, não é? É a causa instrumental. A causa eficiente é Jesus. É Jesus que é a fonte da vida. A salvação vem dele. Mas eu acesso esta salvação por meio da fé. Eu
eu sou conectado, unido a Ele. Primeiro, Ele me concede o seu Espírito, não é? Aí Ele me concede o seu Espírito, o Espírito me convence do pecado, não é? Da justiça e do juízo, gera fé em mim e eu deposito a minha fé nele. Então, por meio da comunhão do Espírito e por meio da fé depositada nele, eu estou unido a Jesus. Então, eu acesso esta vida por meio da fé. E eu já disse a vocês que a fé tem um elemento cognitivo. Eu poderia dizer que a fé é um cordão assim de 3 dobras. Tem 3 dimensões. Você precisa receber informações a respeito de Jesus, não é? Então, tem um elemento cognitivo de entendimento, tem um elemento de confiança, quer dizer, você sabe e você confia, e tem um elemento da vontade, você responde com a sua vontade, você age de acordo com os fatos que você conhece e confia. Aí você começa a agir com base nesses fatos. Então, a fé tem a ver com o meu intelecto, a fé tem a ver com os meus afetos, eu confio, e a fé tem a ver com a minha vontade. Então, fé é uma experiência que envolve todo o meu ser. Intelecto, envolve os meus afetos, envolve a minha vontade. Então, para você ter fé, você precisa ter informação e algum nível de entendimento. Quanto de informação e quanto de entendimento alguém precisa ter para ter uma fé verdadeiramente salvadora? Não dá para a gente saber. Mas você precisa ter informações, tem um elemento cognitivo na fé. Está claro isso para vocês? Está claro? Então veja bem. Para eu acessar a salvação que está em Jesus, eu preciso de fé, não é? E fé tem algo de entendimento, de cognição. Tudo isso para dizer, e aquelas pessoas que têm limitações cognitivas? Sendo eleitas, elas serão salvas. Sendo eleitas, serão salvas. E uma criança que morreu na infância, meses de vida, não tinha o seu entendimento, a sua cognição ainda desenvolvida para entender quem é Jesus e o que ele fez. Essa criança morreu com 4 meses. Sendo eleita, será salva. Como é que ela acessa a salvação que está em Cristo? Os nossos irmãos dizem que, com base na passagem que o Espírito Santo opera quando, onde e como quer. Você lembra quando foi que Jesus falou isso? Com quem que ele falou? Lembra com quem? Nicodemos. Lembra? Jesus falou para Nicodemos, não é? Que ele que estava sem entender. Como é que esse negócio de nascer de novo? Como é que... Não é que eu vou nascer do Espírito. Então Jesus disse, Nicodemos, o Espírito Santo opera quando, como e onde ele quer. Então, embora o meio ordinário de acessar a salvação seja a fé, que requer entendimento, esse é o meio ordinário. O Espírito Santo, que opera como, quando e onde ele quer, abre outros meios para que essas pessoas, crianças que morrem na infância e pessoas com limitações cognitivas,
possam acessar a vida em Jesus por outros meios. Isso tem base bíblica? Eu creio que sim. Por exemplo, existe certo entendimento, certo conhecimento que é pré-teórico, isto é, não tem nenhuma elaboração teórica, nenhuma elaboração cognitiva e o Espírito Santo dá a você. Como é que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Pelo conhecimento da fé. Mas como é que você sabe? Como é que você sabe? Como é que você tem a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso nos fez diferentes da Igreja Católica. Por exemplo, na época da Reforma, a Igreja Católica diz até hoje, né? Como é que o fiel sabe que a Bíblia é palavra de Deus? Por que o fiel aceita a Bíblia como palavra de Deus? Pelo testemunho da igreja, testemunho do clero. Então, o fiel aceita a Bíblia como palavra de Deus, porque a igreja, o clero, diz, é palavra de Deus. Os reformadores disseram, não é assim. Não é a Bíblia que depende do testemunho da igreja. É a igreja que está alicerçada sobre a Bíblia. Não é a Bíblia alicerçada sobre a autoridade da igreja, não é? É o contrário. Calvino dizia, esse raciocínio da Igreja Católica faz Deus depender do testemunho humano. Como é que eu sei que é Deus que fala na Escritura? Porque o Papa diz, então Deus depende do aval humano. Calvino diz, não é assim. Aí, se perguntasse para os reformadores, como é que o fiel crê na Bíblia como palavra? Por quê? De onde vem essa certeza? A resposta é o testemunho interno do Espírito Santo. O mesmo Espírito que fala na Bíblia dá ao coração do fiel a certeza de que ela é a palavra de Deus. De onde vem essa certeza? Você lê a Bíblia, o livro parece que está vivo na sua mão. Você lê a Bíblia, ela muda a sua vida. Você fica envergonhado às vezes, ela confronta você, não é? Aquele livro está vivo na sua mão. De onde vem essa certeza? Do Espírito Santo no seu coração. Sem uma comunicação direta. Quer ver uma outra comunicação direta? Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, dando-nos a certeza de que nós somos filhos de Deus. Por que eu sei que eu sou aceito por Deus e eu sou filho de Deus? É claro, tem outros testemunhos, não é? Tem testemunhos objetivos. Por exemplo, Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa é uma evidência, é uma prova objetiva, histórica. Isso aconteceu na história. Isso é fora de mim, isso é objetivo. Eu sei que Deus me... Como é que eu sei que Deus me ama? Porque Jesus morreu por mim, não é? Então Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então você tem evidências objetivas. Mas Paulo diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Pelo testemunho interno do Espírito.
É aquele tipo de certeza assim, eu sei, mas não sei explicar, sabe? Como é que eu sei? Eu sei. Ah, não sei explicar, mas Deus me dá essa certeza no meu coração. Percebe? Uma comunicação direta. O Espírito de Deus testificando com o meu espírito. É uma comunicação direta. Olha, se Deus se comunica conosco assim de uma maneira tão íntima e tão direta, mesmo que a pessoa tenha limitações cognitivas severas, Deus pode comunicar com essa pessoa dessa maneira extraordinária e íntima. Então, qual é a maneira ordinária de acessar a salvação? Pela fé. Para ter fé, eu preciso ter entendimento. Mas e as crianças que morrem na infância sem ter ainda o seu sistema cognitivo desenvolvido, ou pessoas cujo corpo se desenvolveu, mas a mente continuou infantil? Como é que essas pessoas podem acessar a salvação? De maneira extraordinária, nós cremos que o Espírito Santo opera como, quando e do jeito que ele quiser. E, portanto, essas pessoas, para nós, podem, de uma maneira extraordinária, acessar a salvação. Gente, isso é maravilhoso, isso é consolador, não é? Cognição, afeição e volição, vontade. Eu estou vendo o rosto do seu Abel aqui, ó. Presbítero Abel. Os irmãos sabem que o Abel tem uma filha especial. Limitações cognitivas, não é? Mas ela acessa a salvação em Cristo de uma maneira diferente que nós. Percebe? Então, para a nossa tradição, o chamado eficaz é pura graça e poder soberano de Deus. Não é por causa da habilidade cognitiva da pessoa que ela é chamada. Repete o nome da sua filha para mim, Abel. Elinete. Elinete, nossa irmã querida. Nossa irmã querida Elinete, com as suas limitações cognitivas, foi chamada eficazmente por Jesus. Com as suas limitações cognitivas, se relaciona com o Senhor. Sente-se amada por Ele. De alguma maneira vem aqui adorar a Deus, de alguma maneira extraordinária, misteriosa, ela tem contato com o seu Salvador. Percebe? Não depende do homem esse chamado eficaz, depende do Senhor. Isso é consolador para o nosso coração, não é? Não é verdade? Então, você pode ter crianças, pessoas, não é? É isso que está dizendo. Ó, as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas por Cristo e salvas por meio do Espírito Santo. Mas como? Elas não podem entender. O Espírito Santo opera quando, onde, como Ele quer. A Bíblia diz isso. Ele não só opera de um jeito, não é? Ele tem um jeito ordinário de operar, mas ele pode operar do jeito que ele quiser, que você nem sabe explicar e nem entende. Percebe? Do mesmo modo que as crianças são alcançadas, são salvas, todas as outras pessoas incapazes de serem externamente chamadas pelo ministério da palavra. Então, a Elinete talvez nunca consiga elaborar uma doutrina bíblica.
Talvez ela nunca consiga explicar o que é justificação. Ela nunca vai conseguir explicar isso. Mas Elinete conhece a Cristo. Conhece do jeito que Cristo se revela a ela de maneira salvadora. Lembra aquele cego de nascença? Que falou assim: eu não sei quem é esse homem, eu só sei que eu era cego, agora eu enxergo. Percebe? Então, há pessoas com limitações severas, limitações cognitivas, que nunca conseguem elaborar teologicamente as coisas. Mas o Senhor se revela a elas de maneira salvadora. Então, o chamado eficaz não depende da capacidade cognitiva da pessoa. Você ouviu o chamado do Senhor e atendeu, não é porque você é mais inteligente. Não é porque você tem um QI elevado. Tem muita gente de QI elevado que continua nas trevas, na ignorância, sem saber de Jesus. Você só conhece a Cristo porque ele se revelou a você de maneira salvadora. Bendito seja o Senhor, que se deu a conhecer a nós. Não é? Se ele não tivesse feito isso, nós estaríamos na ignorância até hoje. Entenderam? Então, muito importante esse parágrafo aí, é uma coisa muito importante. Olha, algumas tradições cristãs dão a impressão de que o cristianismo é para os adultos e para os dotados intelectualmente. Então, tem tradições cristãs que dão uma ênfase tão grande na capacidade de crer, na capacidade cognitiva, que exclui essas pessoas com limitações cognitivas. Mas isso não é o cristianismo bíblico. Para a nossa tradição, a tradição reformada, a ênfase está na graça e no poder de Deus, não na idade da pessoa, nem na sua capacidade cognitiva. Entendeu? Então, para nós, Deus é soberano na salvação. A gente pode não entender muita coisa. Eu não sei como é que o Espírito Santo faz a Elinete conhecer a Cristo salvadoramente. Eu não sei. Eu não sei como. Não sei explicar isso, não é? Mas isso é consolador para nós. Saber que não depende de nós. Não é? Eu conheço a Cristo de maneira salvadora, não é porque eu não tenho as limitações severas que a Elinete tem. Eu conheço a Cristo do mesmo jeito que a Elinete conhece, porque ele se revela a mim de maneira salvadora e se revela a ela, não é? Deus tem os seus jeitos, os seus modos, não é? Extraordinários de operar. Então, veja bem, o que torna o chamado eficaz é o poder e a livre graça de Deus, e não alguma coisa que esteja em nós. Então, as limitações cognitivas de uma pessoa não é impedimento para ela conhecer a Cristo de maneira salvadora. Né? Nós temos muitos casos assim. Eu estou me lembrando aqui da filhinha do Josué e da Priscila, não é? Que tem limitações, mas consegue até decorar textos bíblicos, versículos bíblicos com a sua limitação, orar com a sua limitação, e o Senhor se revela a ela, não é? De maneira salvadora. Bendito seja o Senhor. Muito bem. Agora chegamos ao parágrafo 4, mas chegamos também ao nosso horário, fim do nosso horário. Então, nós não vamos nem entrar no parágrafo 4, né? Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos hoje que aquilo que torna o chamado eficaz não está no homem. Aquilo que torna o chamado eficaz está em Deus, que é o seu poder e a sua graça. Por isso,
mesmo pessoas com, com limitações cognitivas podem conhecer a Cristo de maneira salvadora. Por quê? Porque o Espírito Santo opera como, quando e do jeito que ele quiser, não é? Que Deus nos ajude a descansar nessas coisas. Tem muita coisa que a gente não sabe explicar, mas isso é consolador para o nosso coração.